até porque Deus nos concede esse lugar maravilhoso, por generosidade da família, do seu Sidney, para estarmos aqui hoje para celebrarmos um dos maiores mistérios que nós cristãos já vivenciamos aqui. As leituras que vêm ao nosso encontro no dia de hoje, para nossa reflexão, nós podemos dividi-las, ou melhor, seguirmos duas linhas, uma ritualista e outra espiritual. Como nós ouvimos na primeira leitura, os primeiros cristãos, não diria mais, o povo de Deus, era conduzido por Moisés, e o rito de purificação que os permitia aproximarem-se de Deus exigia o sacrifício de ovelhas e de bodes, o sangue. Vejam que é o sangue propriamente desses animais aspergido, que era meio de purificação e de possível salvação. Já a carta aos Hebreus apresenta para nós Jesus como vítima, como sacerdote e como altar. Vejam que o sacrifício, o ritual que o Cristo realizou engloba esses três elementos, dos quais provém propriamente a nossa salvação. Ele é o Cordeiro, que é ferido de morte. Ele é o sacerdote, porque é o Filho de Deus e sabe tudo aquilo que é necessário para oferecer de modo santo, perfeito e agradável a Deus o sacrifício. E é também o altar, porque é nele, por ele e com ele que se realiza esse mistério salvífico. Nós não matamos mais cabritos, nós não matamos mais ovelhas em rituais, porque o único sangue redentor de Cristo nos lavou de uma vez por todas. Por isso, dizia eu no início, esse ponto ritualista. O Filho de Deus vem como novo sacerdote, num novo templo com uma nova oferenda, perfeita, que é a Eucaristia. Por isso que quando o padre eleva o cálice juntamente com a hóstia e diz por Cristo, com Cristo e em Cristo, ele está oferecendo o único sacrifício que pode nos salvar. Com o corpo e o sangue que se elevam, se eleva também o clamor e os pedidos da igreja aos céus. E em Cristo, pela força do Espírito Santo, por mandato do Pai, nos vem a graça. Vejam, caros irmãos e irmãs, que o que nós celebramos no altar é algo realmente grandioso. É algo que nos faz pensar como Deus é maravilhoso. Porque junto na mesa com Ele, não estão sentados, podemos dizer, os perfeitos. Estamos sentados nós, que somos filhos de Deus, nós que nos nutrimos deste pão. A Eucaristia é o fruto que Deus dá a seus filhos. Não é dada aos cães, mas ao filho e aos filhos. A cada um de nós. E do ponto de vista espiritual, no Evangelho que nós ouvimos, não é pronunciada a frase de Jesus: desejei ardentemente comer convosco esta ceia. Mas no Evangelho
de Lucas nós a encontramos. Jesus, sabendo da importância do seu mistério, da sua vinda ao mundo e da sua entrega total na cruz, ele pronuncia essa frase que muitas vezes e muitas me chamou a atenção: desejei ardentemente comer convosco esta ceia. Porque Jesus sabia que não havia nada mais sublime, que não havia nada mais perfeito, santo e digno de Deus do que o sacrifício dele. E quando naquela noite, naquela mesa, com aqueles 12 homens que representam a igreja unida em torno da sua cabeça, que é o Cristo, ele pegou um pedaço de pão, pronunciou palavras nunca ouvidas antes: isto é o meu corpo. Palavras que com certeza deixaram aqueles homens atônitos, deixaram aqueles homens de boca aberta. Isto é o meu corpo. Depois, novamente, pronunciando a bênção sobre o cálice: isto é o meu sangue. Tomai, bebei, comei. Uma das coisas interessantes que Jesus usa o verbo em grego, não é um verbo de simplesmente comer, mas é um verbo colocado como arrancar pedaço, como alguém que pega um pedaço de carne com osso e arranca do osso a carne com os dentes. Jesus é enfático: comer. Não só qualquer comida, mas comer com vontade. E para aqueles homens que experimentaram esse sacramento, a vida deles mudou completamente. São Paulo, quando falava na comunidade aos Coríntios, dizia que não haja divisão no coração do homem e da mulher que se aproximam do altar do Senhor. Que não haja ódio, que não haja inveja, que não haja separação. Por isso a Eucaristia, fruto da comunhão, é para nós fonte de unidade. Para a família é o centro de uma vida feliz. Para a igreja, desde aquela noite até os dias de hoje, a Eucaristia é o pão da vida. Famílias que comungam unidas não se desmancham, porque na Eucaristia encontramos a força que nós por natureza não temos, que muitas vezes nos falta, que é a graça de Deus, a graça do perdão, da reconciliação, a graça de uma vida abençoada. Por isso, caros irmãos e irmãs, a igreja há muitos anos celebra Corpus Christi de modo público para demonstrar ao mundo que para nós a Eucaristia continua sendo o centro de nossas vidas. Muitas vezes na nossa fé somos atacados pelas imagens que nós muitas vezes temos na nossa igreja. Mas não me lembro de ter sido atacado pela Eucaristia. Porque até aqueles que não têm a nossa fé sentem receio de um dia descobrirem que realmente comungamos do corpo e do sangue de Cristo.
E se muitas vezes aqueles que não são católicos respeitam esse mistério, quanto mais nós que o vivemos deveríamos de respeitá-lo. Por isso, caros irmãos, a Eucaristia diária, dominical, ela é um encontro com Jesus. Ela é um encontro com o pão da vida, o Verbo que se fez homem e que se deixou a nós como Eucaristia, para perpetuarmos aquilo que Jesus disse: fazei isto em memória de mim. A Eucaristia, para muitos santos e para nós, é sim a fonte da vida. É o nosso, poderíamos dizer de modo poético, nosso maior consolo, onde nós encontramos muitas vezes a força para caminharmos. Nós que vivemos no mundo, onde os próprios valores da razão, os valores humanos, os valores conquistados ao longo de muitos anos estão se perdendo, a Eucaristia se torna o nosso maior refúgio. Que Deus realmente nunca nos deixe faltar este pão. Por isso nós rezamos pelas vocações que saem não da casa do vizinho, mas começa na sua. Começa lá falando para os seus filhos sobre a vocação do padre, a vocação do consagrado, da consagrada, a vocação do pai, da mãe, a vocação de filho de Deus. E o Senhor, que é bondoso, Ele que acompanha a nossa vida. E hoje, quando eu passava olhando esses tapetes, eu imaginava que cada pedacinho deles é como se fosse uma pequena parte da nossa vida. Nós vemos desenhos da família, da Eucaristia, da Palavra de Deus, de um barquinho, muitas e muitas imagens que nos lembram situações de nossas vidas e que nós queremos pedir que no dia de hoje, que o Cristo, ao passar por este tapete, também passe nas nossas vidas, nas nossas casas, nas nossas famílias, para que realmente a presença dele santifique, mude e nos torne cada vez mais filhos de Deus, mais cristãos, mais abertos ao diálogo, ao perdão e à unidade. Como diz São Paulo, nós que vivemos da Eucaristia temos que ser exemplo de vida de comunhão. Por isso, nas nossas capelas, na nossa comunidade matriz, todas as vezes que criamos divisões, todas as vezes que as palavras que saem de nossa boca geram ódio e divisão, deveríamos ajoelhar e pedir perdão a Deus. Não é a minha igreja, não é a igreja do Frei Elvis, do Frei Adalmir, dos diáconos. Não é a sua igreja, é a igreja de Cristo. Não podemos beijar a cabeça e enfiar uma faca nas costas. Amar a igreja é amar o sacramento da Eucaristia em toda a sua dimensão. Porque aquele que está do seu lado também vai comungar. E em Cristo, Ele é um com você. Unidade que está na família, unidade que está na igreja, unidade que é a Eucaristia. Que possamos, amados irmãos e irmãs, nesta manifestação pública, nesse nosso sim
somos cristãos católicos e vivemos da Eucaristia, mostrarmos também que a união, que a comunhão é o nosso sinal, a nossa bandeira. Louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai